Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Palavra Santa. Para você que é novo aqui, quero pedir que você se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça de deixar seu like. Depois, Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam. Filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Ruben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ela se agacha e se deita como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés. Até aqui venha Siló. E a ela obedecerão os povos. Ela amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto para os navios. E a sua fronteira se estenderá até Sidom. E Sacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga, e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ela produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta. Ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã.
a qual Abraão comprou de Efrom com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Depois, Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam. Filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Ruben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ela se agacha e se deita como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ela obedecerão os povos. Ela amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto para os navios. E a sua fronteira se estenderá até Sidom. E Sacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga, e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo, e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ela produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta. Ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo,
Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, em frente a Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Depois, Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam. Filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Ruben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ela se agacha e se deita como leão. E como leoa, que o despertará. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ela obedecerão os povos. Ela amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto para os navios. E a sua fronteira se estenderá até Sidom. E Sacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga, e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo, e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ela produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta. Ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai, e cederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou.
A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Depois, Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam. Filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Ruben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram tolos. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ela se agacha e se deita como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ela obedecerão os povos. Ela amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto para os navios. E a sua fronteira se estenderá até Sidom. E Sacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga, e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo, e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ela produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta. Ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai, e cederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça,
Pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Depois, Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam. Filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Ruben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ela se agacha e se deita como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até aqui venha Siló. E a ela obedecerão os povos. Ela amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa, em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto para os navios. E a sua fronteira se estenderá até Sidom. E Sacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga, e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo, e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ela produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta. Ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai, e cederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José,
e sobre o alto da cabeça, do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo, que despedaça. Pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Depois, Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam. Filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Ruben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ela se agacha e se deita como leão, e como leoa, que o despertará. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até aqui venha Siló. E a ela obedecerão os povos. Ela amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto para os navios. E a sua fronteira se estenderá até Sidom. E Sacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga, e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo, e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ela lhe produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor, e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre, as bênçãos de seu pai,
e cederão as bênçãos de meus pais. Até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo, que despedaça. Pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Depois, Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam. Filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Ruben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade, e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ela se agacha e se deita como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ela obedecerão os povos. Ela amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto para os navios. E a sua fronteira se estenderá até Sidom. E Sacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga, e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ela produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta. Ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará.
com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai. E cederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo, que despedaça. Pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Depois, Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam. Filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Ruben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade, e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ela se agacha e se deita como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ela obedecerão os povos. Ela amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto para os navios. E a sua fronteira se estenderá até Sidom. E Sacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga, e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo, e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ela produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta. Ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor
e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai, e cederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo, que despedaça. Pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Depois, Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam. Filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Ruben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade, e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram tolos. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ela se agacha e se deita como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ela obedecerão os povos. Ela amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto para os navios. E a sua fronteira se estenderá até Sidom. E Sacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga, e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo, e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ela produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta. Ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e hostilizam. O seu arco, porém,
Permanece firme. E os seus braços são feitos ativos. Pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor. E pela pedra de Israel. Pelo Deus de seu pai. Que o ajudará. E pelo Todo-Poderoso. Que o abençoará. Com bênçãos dos altos céus. Com bênçãos das profundezas. Com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai. E cederão as bênçãos de meus pais. Até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José. E sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa. E à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Depois, Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam. Filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Ruben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ela se agacha e se deita como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés. Até aqui venha Siló. E a ela obedecerão os povos. Ela amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto para os navios. E a sua fronteira se estenderá até Sidom. E Sacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga, e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo, e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ela produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta. Ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem
Sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor. E pela pedra de Israel. Pelo Deus de seu pai, que o ajudará. E pelo Todo-Poderoso, que o abençoará. Com bênçãos dos altos céus. Com bênçãos das profundezas. Com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai. E cederão as bênçãos de meus pais. Até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José. E sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa. E à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Depois, Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam. Filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Ruben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ela se agacha e se deita como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até aqui venha Siló. E a ela obedecerão os povos. Ela amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto para os navios. E a sua fronteira se estenderá até Sidom. E Sacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga, e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo, e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ela produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta,
Ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor. E pela pedra de Israel. Pelo Deus de seu pai, que o ajudará. E pelo Todo-Poderoso, que o abençoará. Com bênçãos dos altos céus. Com bênçãos das profundezas. Com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai. E cederão as bênçãos de meus pais. Até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José. E sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa. E à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Hete. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Depois, Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam. Filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Ruben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ela se agacha e se deita como leão. E como leoa, que o despertará. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até aqui venha Siló. E a ela obedecerão os povos. Ela amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto para os navios. E a sua fronteira se estenderá até Sidom. E Sacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga, e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo, e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda.
Azer, o seu pão será abundante. E ela lhe produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta. Ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor. E pela pedra de Israel. Pelo Deus de seu pai, que o ajudará. E pelo Todo-Poderoso, que o abençoará. Com bênçãos dos altos céus. Com bênçãos das profundezas. Com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai. E cederão as bênçãos de meus pais. Até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José. E sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa. E à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Ete. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo.